Sabe aquele momento em que você percebe que sua vida inteira foi uma mentira? Pois é. O meu chegou numa terça-feira comum, quando eu estava deitada no sofá da sala com cólicas menstruais que pareciam facadas no útero. Pedi ao Rafael, meu marido de 7 anos, que pedisse uma pizza pra mim. Só uma pizza. R$ 15 de aplicativo. Ele olhou pra mim como se eu tivesse pedido um carro importado. Tá louca, Mariana? Você sabe a situação que a gente tá. Não dá pra ficar gastando com frescura, não. Frescura. Ele chamou meu pedido de frescura enquanto eu me contorcia de dor no sofá que nós mesmos escolhemos quando casamos. Engoli o choro, que ultimamente tinha se tornado meu exercício diário, e me arrastei até a cozinha para fazer um miojo. Era o que tinha na despensa. Miojo e mais miojo. Porque, segundo Rafael, precisávamos economizar. Economizar para quê? Eu não sabia muito bem. Ele sempre foi vago sobre as finanças. Dizia que cuidava de tudo, que eu não precisava me preocupar com essas coisas. E eu, idiota que fui, acreditei. Confiei. Deixei que ele controlasse cada centavo que entrava e saía da nossa conta conjunta, enquanto eu trabalhava das 8 às 6 na loja de roupas da Dona Silvia, ganhando um salário que mal dava para pagar minhas próprias despesas pessoais. A água fervendo na panela me trouxe de volta à realidade. Joguei o macarrão instantâneo ali dentro e fiquei olhando aqueles fios brancos dançando na água borbulhante. Meio hipnótico, meio deprimente. Era assim que eu me sentia, cozinhando em água fervente sem conseguir sair. "Vou sair!" Rafael gritou da sala. Nem veio se despedir direito. Ouvi a porta bater e o som do carro dele ligando. Um Civic preto, ano recente, que ele disse ter comprado com uma graninha extra de um trabalho freelance. Na época, achei estranho ele não ter me consultado sobre uma compra tão grande, mas ele disse que era surpresa, que queria me impressionar. Caí feito patinho. Enquanto mexia o miojo com o garfo de plástico, Dona Célia chegou. Ela era nossa diarista há uns 3 anos. Vinha 2 vezes por semana para dar aquela geral na casa. Uma senhora negra de uns 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado, olhos perspicazes que pareciam ler as pessoas como livros abertos. "Oi, Dona Célia!" Cumprimentei forçando um sorriso. Ela me olhou de um jeito estranho, diferente, como se estivesse medindo palavras, pesando cada sílaba que estava prestes a soltar. "Mariana, querida," ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. "Preciso falar com você." Meu coração deu um pulo. Aquele tom, aquele jeito dela. Eu conhecia bem o suficiente para saber que algo estava errado. Muito errado. "O que foi?" Perguntei, desligando o fogo do fogão. Ela olhou em volta como se verificasse se estávamos realmente sozinhas e puxou uma cadeira da mesa da cozinha. Sentou-se pesadamente, como quem carrega um fardo nas costas há tempo demais. "Você é uma menina boa, sempre foi gentil comigo. Nunca me tratou como empregada, sabe? Me trata como gente. Por isso que eu não consigo mais ficar calada vendo o que estão fazendo com você." Senti minhas pernas fraquejarem. Puxei outra cadeira e sentei na frente dela. "Dona Célia, pelo amor de Deus, fala logo, tá me assustando." Ela suspirou fundo, juntou as mãos sobre a mesa como se fosse rezar e finalmente disparou. "Seu marido tem outra mulher. E não é só isso. Ela tá grávida. Bem grávida. E ele levou ela para os Estados Unidos para ter o bebê lá." O mundo parou. Simplesmente parou de girar. Eu olhei para Dona Célia sem conseguir processar as palavras que tinham acabado de sair da boca dela. Outra mulher. Grávida. Estados Unidos. Como você sabe disso?" Consegui perguntar, minha voz saindo estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. "Porque eu também trabalho na casa da mãe dele. Trabalho lá há 15 anos, Mariana. 15 anos limpando a casa daquela mulher, ouvindo as conversas dela ao telefone, vendo as coisas que ela deixa espalhadas. E foi lá que eu vi tudo. Minha sogra. Claro, aquela víbora sempre soube de tudo. Faz uns 4 meses que ele tá com essa moça. Uma tal de Júlia, loirinha, novinha, deve ter uns 25 anos. Conheceu ela numa viagem de trabalho pra São Paulo, ou pelo menos é o que ele contou pra mãe dele. Ela engravidou rapidinho e aí começou todo o planejamento." "Planejamento?" repeti, ainda em choque. "Planejamento pra levar ela pros Estados Unidos pra ter o bebê lá. Você sabe como é, né? Bebê nascido lá vira cidadão americano automaticamente. Abre portas. Seu marido sempre quis morar lá, você não sabia?" "Não, eu não sabia. Não sabia de nada, aparentemente. 7 anos de casamento e eu não sabia absolutamente nada sobre o homem com quem dividia a cama toda noite. Eles foram semana passada. Eu tava lá na casa da Dona Vera quando ele ligou pra ela, todo animado, dizendo que tinha conseguido acomodar a Júlia num hotel bom em Miami.
que o bebê ia nascer em menos de um mês, que estava tudo correndo perfeito. Semana passada, murmurei. Ele me disse que ia para um treinamento da empresa em Brasília, que ia ficar 15 dias fora. Dona Célia balançou a cabeça, os olhos cheios de pena. Não foi para Brasília não, minha filha. Foi para Miami mesmo. E tem mais. Sabe todo esse papo de economizar dinheiro? De apertar o cinto? É porque ele tá gastando tudo com ela. Passagens, hotel, médico particular, tudo do bom e do melhor. Enquanto você tá aqui comendo miojo, ele tá lá bancando lua de mel com a amante grávida. Senti a bile subir pela garganta. Corri pro banheiro e vomitei. Vomitei o miojo que tinha acabado de comer. Vomitei a raiva. Vomitei 7 anos de mentiras. Dona Célia veio atrás de mim, segurou meu cabelo, passou a mão nas minhas costas enquanto eu me esvazia ali, ajoelhada no chão frio do banheiro. Calma, filha. Respira. Mas como respirar quando o chão tinha sumido debaixo dos meus pés? Como respirar quando tudo que eu acreditava ser real se revelou uma farsa elaborada? Depois que consegui me recompor minimamente, voltamos para a cozinha. Dona Célia me serviu um copo d'água e ficou ali, me observando enquanto eu bebia em goles pequenos, tentando organizar os pensamentos que se chocavam dentro da minha cabeça como bolas de bilhar. Tem mais uma coisa, ela disse, a voz ainda mais baixa. Hoje de manhã, antes de vir pra cá, eu tava na casa da Dona Vera terminando a limpeza. Seu marido ligou de novo. Eu tava passando pano no corredor, bem perto do quarto dela, e ouvi a conversa no viva voz. Ela fez uma pausa como se reunisse coragem pra continuar. Ele falou assim: Mãe, pelo amor de Deus, não vai contar nada pra aquela lerda. Lerda, Mariana. Ele te chamou de lerda. E a mãe dele riu. Riu e disse que você era tão burra que nunca ia descobrir nada mesmo. Que ele podia ficar tranquilo. Lerda. Burra. As palavras ecoaram na minha mente como tiros. 7 anos sendo chamada de lerda pelas costas. 7 anos servindo de idiota pra um homem que me desprezava. Que me achava burra demais pra perceber que estava sendo traída, roubada, humilhada. A raiva começou a crescer. Pequena no começo, como uma brasa, mas crescendo, crescendo, até se transformar num incêndio. Eu não era lerda. Não era burra. Eu era confiante. Tinha acreditado no homem que jurou me amar na frente de Deus e de todo mundo. Mas confiança não é estupidez. E eu ia provar isso. Dona Célia, falei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Me conta tudo. Absolutamente tudo que a senhora sabe. Cada detalhe, cada conversa que ouviu, cada papel que viu. Tudo. Ela me olhou com um brilho diferente nos olhos. Um brilho de respeito, talvez. Ou de cumplicidade. Eu tava esperando você falar isso, disse ela, um sorriso pequeno aparecendo no canto da boca. Porque eu não aguentava mais ficar quieta vendo você ser feita de boba. E porque eu também quero ver aquele homem e aquela sogra sua se ferrarem bonito. E ali, naquela cozinha pequena, sentadas à mesa onde Rafael e eu tomávamos café juntos toda manhã, Dona Célia começou a me contar tudo. Cada pedaço sórdido da traição do meu marido. A Júlia tinha 24 anos. Era estagiária na empresa onde Rafael trabalhava como gerente de vendas. Ele tinha conhecido ela numa conferência em São Paulo, 6 meses atrás. Não 4, como Dona Célia tinha dito primeiro. 6 meses de mentiras. 6 meses me dizendo que me amava enquanto trepava com uma menina 20 anos mais nova que ele. Ela engravidou no 2º mês de relacionamento. Rafael entrou em pânico no começo, segundo o que Dona Célia ouviu nas conversas telefônicas dele com a mãe. Pensou em pedir para ela abortar. Mas aí a mãe dele, aquela megera manipuladora, teve uma ideia melhor. E se eles usassem isso a favor deles? A mãe de Rafael sempre foi obcecada com status, com ascensão social. Ela veio de família pobre, casou com um homem que tinha um pouquinho mais de dinheiro e passou a vida inteira tentando escalar na sociedade. Quando o marido morreu e deixou uma herança razoável, ela ficou ainda mais obcecada com a ideia de que o filho dela tinha que vencer na vida. Eu nunca fui boa o suficiente para os padrões dela. Filha de comerciantes, sem faculdade, trabalhando em loja de roupa. Ela deixava isso bem claro em cada jantar de família, em cada comentário passivo-agressivo sobre minha roupa, meu cabelo, meu jeito de falar. Mas a Júlia... a Júlia era diferente. Família de empresários de São Paulo, estudou em colégio particular caro, falava inglês fluente, tinha classe, segundo Dona Vera. Então ela convenceu Rafael. Tenha o bebê nos Estados Unidos. Garanta a cidadania americana pro neto dela. Use isso como desculpa para começar uma vida nova lá, com uma mulher de verdade.
não com uma qualquer que nem eu. As palavras de Dona Célia me cortavam como navalhas, mas eu precisava ouvir. Precisava saber exatamente o tamanho da traição que eu tinha sofrido. E o dinheiro? Perguntei. Como ele tá pagando tudo isso? Dona Célia suspirou. Da conta conjunta de vocês, meu bem. Ele fez saques enormes nos últimos meses. Eu vi os extratos jogados no quarto da Dona Vera. 50 mil aqui, 30 mil ali. Além disso, ele pegou um empréstimo no banco. Colocou o apartamento de vocês como garantia. Senti o sangue gelar nas veias. Ele colocou nosso apartamento como garantia de um empréstimo sem me consultar? Colocou. Deve ter falsificado sua assinatura nos documentos, porque você certamente não assinou nada, né? Não, eu não tinha assinado nada. Mas eu também nunca prestava muita atenção nos papéis que ele me pedia para assinar. É só burocracia do banco, amor. Assina aqui pra mim. E eu assinava. Lerda. Burra. As palavras dele ecoavam. Quanto ele pegou de empréstimo? 200 mil. 200 mil reais. Nosso apartamento valia uns 350 mil. Se ele não pagasse o empréstimo, a gente perderia tudo. E tem planos de pagar? Perguntei, já sabendo a resposta. Dona Célia balançou a cabeça. O plano dele é se mudar para os Estados Unidos assim que o bebê nascer. Conseguir um visto. Arrumar um emprego lá. Levar a Júlia e o bebê. E nunca mais voltar. Deixar você aqui com toda a dívida. Com o apartamento prestes a ser tomado pelo banco. Com nada. Nada. Ele ia me deixar com nada. Depois de 7 anos trabalhando feito condenada, contribuindo com cada centavo que eu ganhava para nossa vida em comum, ele ia simplesmente sumir e me deixar na merda. E a mãe dele sabe de tudo isso? Sabe e apoia. Ela até deu 50 mil reais para ele ajudar nas despesas de lá. Disse que era investimento no futuro do neto. Enquanto isso, aqui, ela me tratava com desdém como sempre, me pagando uma miséria para limpar aquele casarão enorme dela. Dona Célia trabalha 6 horas por dia, 3 vezes por semana na casa de Dona Vera. Ganha 800 reais por mês. Uma miséria para a quantidade de trabalho que faz. E ainda tem que aguentar os comentários racistas e classistas da patroa. Por que a senhora nunca pediu demissão? Perguntei. Porque eu preciso do dinheiro, minha filha. Tenho 2 netos para ajudar a criar. Minha filha tá desempregada. Não posso me dar o luxo de largar emprego por pior que seja. Mas uma coisa eu vou te dizer. Quando você decidir se vingar desse filho da puta, e eu sei que você vai decidir porque eu vi o fogo nos seus olhos agora há pouco, eu vou te ajudar em tudo que puder. Tudo mesmo. Olhei pra ela, aquela mulher guerreira que aguentava humilhação todo dia para sustentar a família, e senti uma conexão profunda. Nós duas estávamos sendo exploradas, usadas, descartadas como lixo por pessoas que se achavam superiores. Dona Célia, falei, pegando na mão dela. Eu vou me vingar sim. E quando eu fizer isso, a senhora vai ser recompensada, prometo. Ela apertou minha mão de volta. Eu não quero recompensa não, querida. Quero justiça. Quero ver aquela família de arrogantes caindo do pedestal. E vou fazer tudo o que puder para ajudar nisso. Passamos o resto da tarde conversando. Dona Célia me contou cada detalhe que sabia. O nome do hotel onde Rafael estava hospedado com a Júlia em Miami. O hospital onde o bebê ia nascer. As datas aproximadas do parto. Os planos deles de pedir visto americano logo depois que a criança nascesse. Ela também me mostrou fotos. Tinha tirado foto de documentos que viu espalhados no quarto de Dona Vera. Extratos bancários, passagens aéreas, e-mails impressos. Um verdadeiro dossiê da traição. Como a senhora conseguiu isso tudo? Perguntei impressionada. Aprendi com minha avó, que foi empregada doméstica a vida inteira. Ela dizia, Célia, patrão acha que empregada é invisível. E gente invisível vê e ouve muita coisa. Então eu vejo, eu ouço. E quando preciso, eu documento. Ela tinha razão. Eles achavam que ela era invisível. Apenas uma peça da mobília. Alguém que limpava e desaparecia. Nunca imaginaram que ela estava prestando atenção em cada palavra, cada papel, cada movimento. Dona Célia, a senhora é um gênio, falei, folheando as fotos no celular dela. Não sou não. Só sou uma mulher que tá cansada de ver homem filho da puta fazendo o que quer e saindo impune. Concordei com a cabeça. Também estava cansada. Cansada de ser tratada como capacho. Cansada de engolir desaforo. Cansada de chorar no banho pra ninguém ouvir. Então, ela disse se levantando. O que você vai fazer agora? Era uma boa pergunta. O que eu ia fazer? Confrontar Rafael quando ele voltasse? Chorar e implorar pra ele não me deixar? Aceitar meu destino de mulher traída e falida? Não, não mesmo.
Vou pensar num plano, respondi, minha voz firme. Um plano para acabar com ele, com a amante e com minha sogra. Um plano para recuperar meu dinheiro, minha dignidade e minha vida. Dona Célia sorriu. Um sorriso largo, genuíno, cheio de cumplicidade. Isso mesmo, menina. E pode contar comigo. Tenho acesso à casa da Dona Vera. Ouço as conversas dela, vejo os documentos dela. Sou seus olhos e ouvidos lá dentro. Uma espiã. Eu tinha uma espiã dentro do campo inimigo. Isso mudava tudo. Combinado, falei, apertando a mão dela novamente. A gente vai afundar eles, mas tem que ser certeiro. Não pode ter erro. Não vai ter. Pode confiar. Depois que Dona Célia foi embora, fiquei sozinha no apartamento. O silêncio era ensurdecedor. Sentei no sofá, o mesmo sofá onde tinha pedido uma pizza horas antes e sido chamada de frescurenta, e deixei tudo o que tinha acabado de descobrir afundar de verdade. Meu marido estava em Miami com a amante grávida, gastando nosso dinheiro, planejando uma vida nova sem mim, me chamando de lerda pelas costas. Tinha colocado nosso apartamento como garantia de um empréstimo que não pretendia pagar. Ia me deixar com uma dívida de R$200 mil e sem teto. E a pior parte? Eu realmente tinha sido lerda. Tinha acreditado em cada mentira, cada desculpa esfarrapada, cada "tô trabalhando até tarde, amor", cada "preciso viajar a trabalho de novo", cada "não podemos gastar com frescura agora". As lágrimas começaram a cair, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva. Raiva pura, destilada, potente. Peguei meu celular e comecei a pesquisar. Advogados especializados em divórcio. Direitos da mulher em casos de traição. Como provar infidelidade. Como recuperar dinheiro desviado de conta conjunta. Li por horas. Fiz anotações. Criei uma pasta no meu e-mail com tudo que Dona Célia tinha me mandado. Quanto mais eu lia, mais eu percebia que tinha poder. Mais poder do que Rafael imaginava. Ele me subestimou. Achou que eu era burra demais para reagir, passiva demais para lutar, apaixonada demais para enxergar a verdade. Mas ele estava errado. Liguei para o meu trabalho e pedi 3 dias de folga, inventando uma desculpa de problema familiar. Minha chefe, Dona Silvia, uma senhora italiana de 70 anos que já tinha visto de tudo na vida, concordou na hora. "Tá tudo bem, Mariana?" Ela perguntou, a voz preocupada. "Vai estar", respondi. "Só preciso resolver umas coisas pessoais. Se precisar conversar, tô aqui, viu? Sei reconhecer voz de mulher que tá passando por problema com homem." Sorri apesar de tudo. "Obrigada, Dona Silvia. Quando tiver tudo resolvido, eu conto." Desliguei e voltei às minhas pesquisas. Na manhã seguinte, tinha uma lista de 3 advogados especializados em divórcio litigioso. Liguei para os 3 e marquei consultas. O primeiro podia me receber naquela mesma tarde. O escritório do Dr. Marcelo ficava num prédio comercial no centro da cidade. Sala pequena, mas organizada, estantes cheias de processos e códigos legais. Ele era um homem na casa dos 50, grisalho, olhos cansados de tanto ver a podridão humana no exercício da profissão. Contei tudo, cada detalhe. Mostrei as fotos que Dona Célia tinha tirado, os extratos bancários, as passagens, tudo. Ele me ouviu em silêncio, fazendo anotações de vez em quando, o rosto impassível. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e suspirou. "Senhora Mariana, seu caso é grave, muito grave, mas também é sólido. Você tem provas documentais, tem testemunha, tem tudo o que precisa para um divórcio litigioso com pedido de danos morais e divisão de bens favorável. Quanto eu consigo recuperar? Olha, em teoria, metade de tudo que foi construído durante o casamento é seu. Isso inclui o apartamento, o carro, investimentos, tudo. E com as provas de que ele desviou o dinheiro da conta conjunta sem seu consentimento, você pode pedir que ele devolva tudo com correção, juros e ainda pague danos morais. E o empréstimo? Os 200 mil que ele pegou colocando nosso apartamento como garantia? Aí complica. Se ele falsificou sua assinatura, tecnicamente você não é responsável pela dívida. Mas vai precisar provar que foi falsificação. Vamos ter que pedir perícia grafotécnica. Dar entrada numa ação penal por estelionato contra ele. Estelionato. Crime. Meu marido ia responder criminalmente. Quanto tempo leva tudo isso? Depende. Um divórcio litigioso pode levar de 6 meses a 2 anos. A ação penal, mais ainda. Mas posso pedir liminar para bloquear as contas dele, os bens, impedir que ele venda ou transfira qualquer coisa. Faça isso. Faça tudo. Ele sorriu pela primeira vez. Vou precisar de um adiantamento. Meus honorários são caros, mas posso parcelar para você.
Discutimos valores. Era caro mesmo. 5.000 de entrada, mais 10 parcelas de 1.500. Mas eu tinha umas economias guardadas numa conta que só eu tinha acesso. Dinheiro de gorjetas e vendas extras na loja. Dava pra pagar. Fechado, falei, estendendo a mão. Ele apertou com firmeza. Você é uma mulher corajosa, Mariana. A maioria na sua situação entra em depressão, aceita a situação, fica se culpando. Mas você tá lutando. Isso é admirável. Não é coragem, doutor, é raiva. Raiva suficiente pra mover montanhas. Então vamos mover. E vamos afundar esse filho da puta tão fundo que ele vai precisar de um submarino pra voltar à superfície. Saí do escritório dele com uma sensação estranha. Medo misturado com euforia. Estava realmente fazendo isso. Estava processando meu marido. Estava lutando. Cheguei em casa e encontrei uma mensagem de Rafael no WhatsApp. Oi, amor. Tá tudo correndo bem aqui no treinamento. Deve conseguir voltar daqui a uns 10 dias. Tá fazendo falta. Beijo. Tá fazendo falta. Que piada. Ele devia estar deitado numa cama de hotel confortável em Miami, abraçado com a amante grávida, rindo da esposa idiota que acreditava em cada mentira dele. Respirei fundo e digitei uma resposta calma, medida. Que bom, amor. Também tô com saudade. Aproveita o treinamento. Beijo. Tinha que manter a farsa. Não podia deixar ele desconfiar que eu sabia de tudo. Quanto mais tempo ele achasse que estava seguro, mais tempo eu tinha para me preparar. Dona Célia mandou mensagem no final da tarde. Estive na casa da bruxa hoje. Ouvi ela falando com uma amiga ao telefone. Disse que em breve vai ter um neto americano e que finalmente o filho dela vai se livrar daquela encosto que não serve pra nada. Encosto. Ela me chamava de encosto. Respondi. Deixa ela falar. Logo, logo ela vai descobrir quem é o verdadeiro encosto nessa história. Dona Célia mandou um emoji de risada e depois... Você é demais, menina. Tô orgulhosa de você. Aquilo me aqueceu o coração. Alguém estava orgulhosa de mim. Alguém me apoiava. Passei os dias seguintes organizando tudo. Fui a mais 2 advogados para ter outras opiniões, mas gostei mesmo do Dr. Marcelo. Ele era direto, agressivo, o tipo de advogado que não tinha pena de sanguessugar o adversário até o fim. Juntei todos os documentos que tinha. Certidão de casamento, extratos bancários dos últimos anos, comprovantes de pagamento do apartamento, tudo. Montei um dossiê completo. Também fui atrás de informações sobre a Júlia. Não foi difícil. Redes sociais são uma mina de ouro para quem sabe procurar. Encontrei o Instagram dela em meia hora. Perfil aberto, cheio de fotos. E lá estava ela. Loira, magra, bonita, ostentando uma vida de luxo em São Paulo. Fui rolando o feed dela e meu estômago embrulhou. Tinha foto dela com Rafael. Não muitas, ele era esperto o suficiente para não se expor demais, mas tinha. Uma aqui, outra ali, sempre com legendas vagas tipo dia especial ou momentos que importam. Nos comentários, amigas dela babando o ovo. Casal lindo. Vocês são perfeitos. Perfeitos. Eles achavam que eram perfeitos enquanto destruíam minha vida. Fui mais fundo. Procurei informações sobre a família dela. Empresários de São Paulo, donos de uma rede de farmácias. Dinheiro de verdade. E mesmo assim o Rafael estava torrando nosso dinheiro com ela. Meu dinheiro. Dinheiro que eu suei para ganhar. A raiva crescia a cada descoberta, mas eu canalizava para algo produtivo. Fazia mais anotações, juntava mais provas, arquitetava meu plano. No 5º dia depois da revelação de Dona Célia, recebi uma ligação de Rafael. Atendi no 2º toque, mantendo a voz calma, amorosa, a esposa perfeita que ele achava que eu era. Oi, amor. Oi, má. Tá tudo bem aí? Tudo sim. E aí? Quando você volta? Então, é sobre isso que eu queria falar. O treinamento foi estendido. Vou ter que ficar mais uma semana. Claro que foi estendido. O bebê ainda não tinha nascido. Ah, que pena. Tava com tanta saudade? Eu também, amor. Mas é trabalho, né? Não tem como fugir. Tinha que morder a língua pra não explodir ali mesmo. Chamá-lo de mentiroso, de canalha, de filho da puta. Mas não. Tinha que esperar o momento certo. Eu entendo. Vai com calma aí, tá? E come direito. Não fica só de besteira. Ele riu. Aquele riso falso, ensaiado. Tá bom. Cuida da casa aí. Qualquer coisa, liga. Te amo. Também te amo. Desliguei e fui direto pro banheiro vomitar. Consegui ainda sentir o gosto amargo da mentira na boca. Tinha dito te amo pro homem que estava me traindo, me roubando,
me destruindo. Mas era necessário. Por enquanto. Dona Célia continuava me mandando atualizações. A mãe de Rafael estava eufórica. Tinha comprado um berço caríssimo, importado, para quando o netinho americano viesse visitar. Tinha reservado passagem para Miami para o mês seguinte, para conhecer a criança pessoalmente. Tudo planejado, tudo organizado, como se eu não existisse. Como se nosso casamento nunca tivesse existido. Mas eu existia. E ia fazer questão de lembrá-los disso. No 8º dia, Dr. Marcelo me ligou. Mariana, tô com tudo pronto aqui. Consegui eliminar. Vou bloquear as contas dele, impedir qualquer movimentação de bens. Também vou dar entrada na ação de divórcio litigioso e na ação penal por estelionato. Só preciso da sua autorização final. Olhei ao redor do apartamento. Aquele lugar que tinha sido meu lar por 7 anos. Cheio de memórias. Algumas boas, a maioria agora envenenadas pela traição. Pode ir em frente, doutor. Afunda ele. Com prazer. E assim começou minha vingança. Parte 2. A liminar foi concedida numa quinta-feira de manhã. Recebi a ligação do Dr. Marcelo enquanto fingia organizar a casa, uma atividade que tinha se tornado meu mecanismo de defesa nos últimos dias. Se minhas mãos estavam ocupadas limpando, arrumando, esfregando, minha mente não entrava em parafuso pensando em tudo que estava acontecendo. Mariana, conseguimos. O juiz bloqueou todas as contas bancárias dele, o carro está apreendido, e ele não pode vender nem transferir nenhum bem sem autorização judicial. Também consegui uma ordem para ele retornar ao Brasil imediatamente. Se não voltar em 72 horas, vira réu foragido. Sentei na beirada do sofá, as pernas bambas. Como ele vai descobrir? Já foi notificado eletronicamente. E também mandei oficial de justiça na casa da mãe dele. Ela já deve estar sabendo. Imaginei a cara de Dona Vera recebendo a notificação. A surpresa, o choque, a raiva. E sorri. Sorri pela primeira vez em dias. Obrigada, doutor. Não me agradeça ainda. A guerra tá só começando. Ele vai voltar furioso, vai querer negociar, ameaçar, fazer escândalo. Você tem que estar preparada psicologicamente. Eu tô. E estava mesmo. Tinha passado os últimos dias me preparando mentalmente para isso. Sabia que Rafael ia tentar me manipular, fazer eu me sentir culpada, dizer que eu estava exagerando, que tudo tinha uma explicação. Mas eu não ia cair. Não dessa vez. Desliguei e fiquei ali, sentada, esperando a bomba explodir. Não demorou muito. 15 minutos depois, meu celular tocou. Rafael. Atendi. Mariana, que porra é essa? Ele estava gritando. Podia ouvir o desespero na voz dele, misturado com raiva e pânico. Que porra é o quê, Rafael? Não se faz de idiota comigo. Bloqueou minhas contas? Apreendeu meu carro? Entrou com processo de divórcio? Você enlouqueceu? Mantive a voz calma. Friamente calma. Não enlouqueci, não. Só descobri que meu marido tá me traindo há 6 meses, que levou a amante grávida para os Estados Unidos usando nosso dinheiro, que pegou um empréstimo de 200 mil colocando nosso apartamento como garantia sem meu consentimento, e que planejava me abandonar com toda a dívida enquanto começava uma vida nova com a namoradinha. Foi isso que descobri. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Elétrico. Quem te contou isso? Isso importa? Importa sim. Quem foi a fofoqueira que inventou essas mentiras? Não foi fofoca e você sabe disso. Tenho provas, Rafael. Fotos, documentos, extratos, passagens, tudo. Sei de cada centavo que você gastou com aquela vagabunda. Sei do hotel em Miami, sei do hospital onde ela vai parir. Sei que o bebê nasce semana que vem. Sei de tudo. Mais silêncio. Ouvi ele respirando pesadamente. Mariana, deixa eu te explicar. Não quero explicação. Quero divórcio. E quero meu dinheiro de volta. Seu dinheiro? Que dinheiro? Tudo que eu ganhei foi com meu trabalho. Trabalho que você tinha porque eu segurava as pontas em casa, porque eu contribuía com as despesas, porque eu acreditava que a gente estava construindo algo junto. Mas você estava construindo um ninho de amor com outra, usando meu dinheiro. Você não tem direito a nada. Essa casa e esse carro, tudo é meu. Na verdade, a lei diz que metade de tudo é meu. E meu advogado garante que vou conseguir mais que isso, considerando que você cometeu estelionato ao falsificar minha assinatura nos documentos do empréstimo. Eu não falsifiquei porra nenhuma. Você assinou tudo. Não assinei. E a perícia grafotécnica vai provar isso. E aí, além de perder tudo no divórcio, você ainda vai responder criminalmente. Pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia por estelionato, sabia? Ouvi ele engasgar do outro lado. Você não pode fazer isso comigo.
Posso e estou fazendo. Aliás, tem 72 horas para voltar pro Brasil. Se não, vira réu foragido. E aí, além de tudo, ainda tem que se preocupar com o mandado de prisão internacional. Mariana, para com isso. Você tá sendo manipulada. Algum advogado filho da puta encheu sua cabeça de merda. Ninguém encheu minha cabeça de nada. Eu só abri os olhos, finalmente. Eu não vou voltar. Não vou deixar a Júlia sozinha aqui. Ela tá grávida, pelo amor de Deus. Problema seu. Você que escolheu engravidar outra enquanto era casado comigo. Agora aguenta as consequências. A Júlia precisa de mim. E eu também precisava. Precisava de um marido fiel, honesto, decente. Mas isso você não ligou, né? Então por que eu deveria ligar se a amante grávida precisa de você? Mariana, por favor. A voz dele mudou. Ficou mais baixa, mais suave, quase suplicante. Ele estava mudando de tática. Por favor, a gente pode conversar sobre isso. Pode resolver de outra forma. Não precisa chegar nesses extremos. Não tem outra forma. Você fez suas escolhas, agora aguenta. Eu vou voltar. Vou voltar e a gente vai conversar pessoalmente. Você vai ver que tudo tem uma explicação. Que as coisas não são como você tá pensando. Não quero conversa. Quero divórcio. E não quero você aqui em casa. Já troquei a fechadura. Tinha trocado mesmo. No dia anterior, chamei um chaveiro e coloquei uma tranca nova. Rafael não ia mais entrar no nosso apartamento. Você não pode me impedir de entrar na minha própria casa. Posso sim. Tenho medida protetiva. Se você tentar entrar à força, vai preso por violação. Estava mentindo. Ainda não tinha medida protetiva. Mas ele não sabia disso. Sua louca. Você enlouqueceu de vez. Não, Rafael. Eu acordei. Finalmente acordei. E você vai pagar por cada mentira, cada traição, cada centavo roubado. Vai pagar caro. Desliguei antes que ele pudesse responder. As mãos tremiam. O coração batia disparado. Tinha enfrentado ele. Tinha jogado na cara dele tudo o que sabia. E me sentia poderosa. Pela primeira vez em anos, me sentia no controle da minha própria vida. O telefone tocou de novo. Rafael ligando de volta. Bloqueei o número. Ele tentou de outro número. Bloqueei também. Tentou mais uma vez de um número internacional diferente. Bloqueei todos. Dona Célia chegou meia hora depois. Estava com um sorriso enorme no rosto. Menina, você tinha que ter visto. A Dona Vera tá surtada. Gritando, chorando, xingando todo mundo. Ligou pro filho umas 20 vezes. Tá dizendo que você é uma cobra, uma víbora, que sempre soube que você não prestava. Ri. Não consegui evitar. Deixa ela falar. Só tô começando. Dona Célia se sentou na mesa da cozinha, o lugar que tinha virado nosso QG secreto. O que você vai fazer agora? Agora eu vou atrás do dinheiro. Dr. Marcelo pediu quebra de sigilo bancário do Rafael. Vamos rastrear cada centavo que ele gastou, cada transferência que fez. E vamos cobrar tudo de volta. E a Júlia? A Júlia. A amante grávida. A princesinha de São Paulo que achou que podia roubar o marido dos outros e viver feliz para sempre. A Júlia vai ter uma surpresinha, mas ainda não. Deixa o bebê nascer primeiro. Não quero prejudicar uma criança inocente. Mas depois que nascer, ela vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Dona Célia me olhou com admiração. Você tá diferente, Mariana. Mais forte, mais perigosa. Tô, porque cansei de ser pisada. Cansei de ser a coitadinha, a trouxa, a lerda. Agora eu sou a vingadora. E vou fazer questão de que eles nunca mais esqueçam meu nome. Passamos a tarde planejando os próximos passos. Dona Célia ia continuar trabalhando na casa de Dona Vera. Ia continuar sendo invisível, ouvindo, observando, documentando. Eu ia continuar juntando provas, trabalhando com o Dr. Marcelo, apertando o cerco. No dia seguinte, Dona Vera tentou me ligar. Não atendi. Ela mandou mensagem. Mariana, precisamos conversar. Isso tudo é um grande mal-entendido. Meu filho te ama. Você não pode destruir a família assim. Família. Que piada. Respondi. Quem destruiu a família foi seu filho quando decidiu trair. E a senhora que sabia de tudo e apoiou. Não tenho nada para conversar com vocês. Ela insistiu. Pelo menos me deixe explicar. Tenho certeza que podemos resolver isso de forma civilizada. Não. Bloqueei ela também. Não tinha paciência para ouvir desculpas esfarrapadas ou tentativas de manipulação. Rafael conseguiu um voo de volta para o Brasil para 2 dias depois. Dona Célia me avisou. Ele tinha chorado ao telefone com a mãe, dizendo que ia perder tudo, que a Júlia estava desesperada, que não sabia o que fazer. Bom,
Queria que ele sofresse. Queria que ele sentisse 1/10 do que eu tinha sentido quando descobri a traição. No dia que ele voltou, esperei. Sabia que ele ia tentar vir ao apartamento. E veio mesmo. Às 9 da noite, ouvi a chave girando na fechadura. Ou tentando girar, porque a fechadura era nova. Mariana, abre essa porta! Ele estava gritando do corredor. Os vizinhos iam ouvir, mas não me importei. Que ouvissem. Que soubessem que tipo de pessoa Rafael era. Vai embora, Rafael! Essa é minha casa. Você não pode me impedir de entrar. Já falei que troquei a fechadura. E já falei que se você tentar entrar à força, chamo a polícia. Polícia? Vai chamar a polícia para o seu próprio marido? Ex-marido. E vou sim. Ouvi ele chutando a porta. 1 vez, 2 vezes. Peguei o celular e liguei para a polícia. Alô? Preciso de ajuda. Meu ex-marido tá tentando invadir minha casa à força. Passei o endereço. A atendente disse que ia mandar uma viatura imediatamente. Mariana, desliga esse telefone. Não vai chamar polícia nenhuma pra mim. Já chamei. Estão vindo. Ele parou de chutar a porta. Ouvi o silêncio tenso do outro lado. Você enlouqueceu de vez, tá completamente louca. Não, Rafael. Eu tô lúcida pela primeira vez em anos. A polícia chegou em 15 minutos. Ouvi as vozes no corredor. Rafael tentando explicar que era a casa dele, que a esposa tinha enlouquecido, que ele só queria conversar. Abri a porta e falei com os policiais. Bom, senhora, ele diz que mora aqui. Um dos policiais falou. Um homem de uns 40 anos, cansado. Morava. Estamos em processo de divórcio. Tem o processo correndo na justiça, o Dr. Marcelo Tavares está cuidando do caso. Podem ligar para confirmar. Mostrei os documentos que tinha. A petição de divórcio, a liminar bloqueando os bens dele, tudo. O policial leu, passou para o colega e depois olhou para Rafael. Senhor, o senhor vai ter que sair. A senhora tem razão. Há um processo correndo. E até que a justiça decida quem fica com o imóvel, o senhor não pode entrar à força. Mas é minha casa. Era. Agora tá em disputa. O senhor vai ter que procurar outro lugar para ficar. Isso é ridículo. Senhor, por favor, não dificulte nosso trabalho. Retire-se ou vou ter que conduzir o senhor para a delegacia. Rafael me lançou um olhar de ódio puro. Um olhar que dizia que ele queria me estrangular ali mesmo. Mas não podia. Não na frente dos policiais. Você vai se arrepender disso. Ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Vai se arrepender muito. A única coisa que eu me arrependo é de ter acreditado em você por tanto tempo. Ele saiu escoltado pelos policiais. Fui até a janela e vi ele entrando no carro da mãe dele, que tinha vindo buscá-lo. Dona Vera olhou para cima, para o nosso apartamento. E mesmo da distância eu podia sentir o ódio no olhar dela. Fechei a cortina e me encostei na parede. Estava tremendo. Não de medo, mas de adrenalina. Tinha feito isso. Tinha expulsado ele de casa. Tinha chamado a polícia para o meu próprio marido. O celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Mariana? Era uma voz feminina. Jovem, chorosa. Quem é? É a Júlia. Meu sangue gelou. A amante. A amante estava me ligando. O que você quer? Eu preciso conversar com você, por favor. Não tenho nada para falar com você. Por favor, só me escuta. Eu não sabia que ele era casado. Ele disse que era divorciado, que você tinha terminado tudo há anos, que só faltava assinar os papéis. Claro, a velha desculpa. Ela não sabia. Como é que ela não sabia se tinha foto nossa juntos em todas as redes sociais? Você tá mentindo. Tem foto minha com ele no Facebook, no Instagram, em todo lugar. Ele disse que eram fotos antigas, que vocês eram amigos, que tinham ficado juntos no passado, mas que tinha acabado faz tempo. E você acreditou? Eu estava apaixonada. Eu confiei nele. Assim como eu confiei. A ironia era quase engraçada. Por que você tá me ligando, Júlia? Porque ele sumiu. Depois que voltou pro Brasil, ele sumiu. Não atende minhas ligações, não responde mensagens, nada. E eu tô sozinha aqui em Miami, grávida de 9 meses, sem saber o que fazer. Parte de mim sentiu pena. Uma parte muito pequena. Mas a maior parte sentiu satisfação. Ele tinha abandonado ela também. Assim que as coisas complicaram, ele correu. Ele tá na casa da mãe dele. É só ligar lá. Já liguei! A mãe dele disse que ele não quer mais falar comigo, que eu estraguei a vida dele, que por minha causa ele tá perdendo tudo. Não foi por sua causa. Foi por causa dele. Ele que escolheu trair. Ele que escolheu mentir. Vocês dois são adultos, agiram sabendo as consequências. Mas o bebê vai nascer a qualquer momento. Ele não pode me abandonar agora.
Pode sim, e abandonou. Bem-vinda ao clube. Você não entende. Eu larguei tudo por ele. Larguei meu emprego, meu apartamento em São Paulo, briguei com minha família. Tudo porque ele prometeu que a gente ia ficar junto, que ia assumir o bebê, que ia construir uma vida nos Estados Unidos. E você acreditou. Assim como eu acreditei quando ele jurou amor eterno no altar. A diferença é que eu era esposa legítima. Você era só a amante. Ela começou a chorar. Um choro alto, desesperado. Eu não tenho ninguém aqui. Ninguém. Minha família não quer mais falar comigo. Meus amigos me deram as costas e agora ele também me abandonou. Eu vou ter esse bebê sozinha, num país estrangeiro, sem dinheiro, sem nada. E eu vou ter que reconstruir minha vida depois de 7 anos de casamento destruídos. Todo mundo tem seus problemas, Júlia. Por favor, eu preciso de ajuda. Você pode convencer ele a pelo menos atender minhas ligações? Eu só preciso que ele mande dinheiro para eu voltar pro Brasil com o bebê depois que nascer. Não vou fazer nada disso. Você cavou seu buraco? Agora se vira para sair. Você é uma vádia. Uma vadia amarga e rancorosa. Ah, agora mostrou as garras. E você é uma vagabunda que se meteu com um homem casado. Pelo menos eu tenho desculpa pra ser amarga. Você que desculpa tem? Desliguei. Bloqueei o número dela também. Sentei no sofá, o coração disparado de novo. A amante tinha me ligado, chorando, desesperada, abandonada. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada de pena. Ela tinha feito suas escolhas. Agora que arcasse com as consequências. Dona Célia me ligou meia hora depois. Menina, a casa da Dona Vera tá um caos. O Rafael chegou berrando, chorando, dizendo que você destruiu a vida dele. A mãe dele tá tentando acalmá-lo, mas ele tá fora de controle. Quebrou um vaso, um porta-retrato, tá ameaçando processar você por danos morais. Deixa ele tentar. Meu advogado vai adorar. E tem mais. A Júlia ligou pra cá também, chorando, pedindo ajuda. A Dona Vera mandou ela tomar vergonha na cara e parar de ligar. Ele abandonou ela? Parece que sim. Disse que não pode assumir o bebê agora, que tá sem dinheiro, que tudo tá bloqueado por sua causa. A Júlia surtou, disse que ia vir pro Brasil, que ia fazer escândalo, que ia contar tudo pra todo mundo. Que conte. Quanto mais gente souber que tipo de pessoa ele é, melhor pra mim. Você é fria, menina. Mas tô gostando dessa nova Mariana. Eu também tô gostando. Devia ter sido assim desde o começo. Nos dias seguintes, a situação escalou. Rafael contratou um advogado também. Um advogado caro, pago pela mãe dele com o resto da herança do falecido marido. E esse advogado entrou em contato com o Dr. Marcelo propondo um acordo. Eles querem negociar, Dr. Marcelo me disse por telefone. Oferecem metade do apartamento, metade do valor do carro e R$50 mil de indenização. E os 200 mil do empréstimo. Dizem que é dívida de ambos que tem que ser dividida. De jeito nenhum. Eu não assinei aquilo. Quero perícia grafotécnica. Já pedi. Deve sair em 2 semanas. E enquanto isso? Enquanto isso, mantenha distância. Não atenda ligações, não responda mensagens, não tenha contato nenhum com ele ou com a família dele. Qualquer coisa que você falar pode ser usada contra você depois. Segui o conselho à risca. Bloqueei todo mundo. Rafael, Dona Vera, até primos e tios dele que começaram a me mandar mensagens defendendo ele, dizendo que eu estava sendo injusta. Injusta. Eu, injusta. A mulher traída, roubada, humilhada. O trabalho virou meu refúgio. Ficava na loja das 8 da manhã às 9 da noite, me voluntariando para fazer hora extra, para cobrir turnos de outras funcionárias, qualquer coisa para não ficar sozinha em casa pensando em tudo. Dona Silvia percebeu. Mariana, querida, precisa descansar. Você tá trabalhando demais. Eu sei, mas preciso ficar ocupada. Senão eu fico pensando besteira. Ela me olhou com aqueles olhos italianos experientes, que já tinham visto tanta coisa na vida. É o marido, né? Problema com homem? Suspirei. É, tô me divorciando. Ele me traiu. Filho da puta. Ela soltou sem cerimônia. Homem não presta. Meu marido, que Deus o tenha, também me traiu. 3 vezes. 3 amantes diferentes. Mas eu não tinha coragem de largar dele, sabe? Dependia financeiramente. Então aguentei. Aguentei até ele morrer. A senhora se arrepende? De ter aguentado? Todo dia. Perdi os melhores anos da minha vida com um homem que não me respeitava. Se pudesse voltar atrás, tinha largado ele na primeira traição. Mas não tinha coragem. Você tem. Isso é admirável. Obrigada, Dona Silvia. E se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo.
Adiantamento de salário, folga pra ir em audiência, o que for. Você é minha melhor funcionária. Não quero perder você. Aquilo me emocionou. Alguém se importava comigo. Alguém além de Dona Célia. Obrigada, repeti, dessa vez com a voz embargada. Ela me abraçou. Um abraço apertado, maternal. Vai dar tudo certo, viu? Homem assim não vale nem o ar que respira. Você vai ficar bem. Vai superar isso e vai encontrar alguém que te mereça. Não sei se acreditava nisso. Não conseguia pensar em outro relacionamento, em confiar em outro homem. Rafael tinha destruído minha capacidade de confiar, mas pelo menos eu tinha pessoas me apoiando. E isso já era alguma coisa. A perícia grafotécnica saiu 10 dias depois, e o resultado foi exatamente o que eu esperava. A assinatura nos documentos do empréstimo não era minha. Tinha sido falsificada. Mariana, com isso a gente enterra ele, Dr. Marcelo disse, eufórico. Estelionato comprovado. Ele vai responder criminalmente. E no divórcio você fica com tudo. 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 O apartamento, o carro quando a apreensão for liberada, metade das economias dele, mais indenização por danos morais. Posso pedir até 200 mil de indenização baseado no sofrimento que ele te causou. 200 mil. O mesmo valor do empréstimo fraudulento. Pede 300. Quero ver esse filho da puta pagar caro por tudo que fez. Vou pedir 400. Sempre peço mais do que quero conseguir. Aí a gente negocia pra baixo se for necessário. 400 mil reais de indenização. Mais o apartamento. Mais metade do dinheiro dele. Rafael ia sair dessa completamente quebrado. E eu não sentia um pingo de pena. O advogado dele pediu reunião. Dr. Marcelo aceitou, mas me instruiu a não ir. Você não precisa ver a cara dele. Eu resolvo tudo. A reunião aconteceu num escritório neutro, com a presença dos 2 advogados e de Rafael. Segundo o Dr. Marcelo me contou depois, Rafael estava irreconhecível. Ele emagreceu uns 10 quilos, tá com olheiras enormes, barba por fazer. Parece que não dorme há dias. Tentou fazer discurso emocional dizendo que ainda te ama, que cometeu um erro, que quer uma chance de recomeçar. E o que você disse? Disse que minha cliente não tem interesse em reconciliação, que só quer o divórcio e a reparação financeira pelos danos causados. E ele? Começou a chorar. Chorar mesmo, feito criança. Dizendo que tá sem dinheiro, que a mãe dele gastou tudo que tinha pagando o advogado, que não tem como pagar 400 mil de indenização. Problema dele. Foi o que eu disse. Aí ele ficou agressivo. Começou a gritar, a me ameaçar, dizendo que ia provar que você forjou as provas, que manipulou tudo. O advogado dele teve que acalmar ele. E a proposta? Querem acordo. Oferecem o apartamento pra você, abrem mão da parte deles, mas você tem que desistir da indenização e das acusações criminais. Pensei. O apartamento valia 350 mil. Se eu pegasse ele mais uma indenização menor, digamos uns 100 mil, já estava bom. Contraproponha. Quero o apartamento, 100 mil de indenização e ele assume sozinho o empréstimo dos 200 mil. Mariana, ele não tem como pagar isso tudo. Não é meu problema. Ele que se vire. Pegue emprego extra, venda um rim, tanto faz. Mas vai pagar. Dr. Marcelo sorriu. Você tá implacável. Tá me assustando. Ótimo. Quero que ele tenha medo de mim. Muito medo. A contraproposta foi apresentada. O advogado de Rafael disse que ia consultar o cliente e dar retorno. Enquanto isso, a Júlia tinha voltado pro Brasil. O bebê tinha nascido. Um menino. Ela postou foto no Instagram, um bebezinho pequenininho, enroladinho em cobertores azuis. A legenda dizia: Meu mundo inteiro. Mãe solo mais feliz. Mãe solo. Rafael tinha abandonado ela de vez. Fui ler os comentários. Tinha gente parabenizando, mas tinha também gente perguntando pelo pai. E ela tinha respondido pra alguns: O pai é um covarde que me abandonou grávida. Isso ia dar merda. E eu ia aproveitar. Tirei print de tudo. Das fotos, dos comentários, de cada postagem dela mencionando o abandono. E mandei pro Dr. Marcelo. Mais lenha pra fogueira. Escrevi. Você é diabólica. Ele respondeu. No bom sentido. Diabólica. Talvez. Mas necessariamente diabólica. Rafael tentou me ligar de novo, de um número novo. Dessa vez atendi. Queria ouvir o que ele tinha a dizer. Mariana. O quê? A gente pode conversar? Pessoalmente? Não. Por favor. Só meia hora. Eu preciso te explicar tudo. Não precisa explicar nada. Tá tudo muito claro. Não tá. Você não sabe o que realmente aconteceu. A Júlia, ela...
Ela me manipulou. Disse que estava tomando anticoncepcional, que eu não precisava usar camisinha. Ela engravidou de propósito para me prender. Ah, agora a culpa era da Júlia. E você, coitadinho, foi enganado, né? Uma vítima. Eu fui! Ela armou tudo. E agora tá me difamando nas redes sociais dizendo que eu abandonei meu filho. Você não abandonou? Porque pelo que eu vi, você tá bem longe dele. Eu não posso assumir uma criança agora. Não tenho dinheiro, não tenho estrutura, não tenho nada. Você me tirou tudo. Eu não te tirei nada. Você que perdeu tudo quando decidiu ser um merda. Para de ser tão fria. Você não era assim. Você era doce, compreensiva e amorosa. O que aconteceu com você? Eu acordei. Parei de ser trouxa. Você tá sendo manipulada por esse advogado. Ele tá te enchendo a cabeça de ideias, te transformando numa pessoa amarga, rancorosa. Não. Ele tá me defendendo, coisa que você nunca fez. Eu te amava. Ainda amo. Isso tem que contar pra alguma coisa. Não conta, porque amor sem respeito não é amor, é manipulação. Mariana, eu imploro. Aceita um acordo razoável. Não me deixa na miséria. Eu não tenho nada. Literalmente nada. Tô morando com minha mãe, não tenho carro, não tenho dinheiro. Tô precisando pedir emprestado até pra comer. Devia ter pensado nisso antes de gastar nosso dinheiro com a amante. Eu vou pagar tudo de volta, só me dá tempo. Me dá uma chance de reconstruir minha vida. Não. Você é uma cadela vingativa e cruel. E você é um mentiroso, traidor, ladrão. Qual dos dois é pior? Desliguei. Ele ligou de novo. Não atendi. Mandou mensagem. Você vai se arrepender. Vou provar que você falsificou tudo. Vou te processar por calúnia, difamação, tudo. Você vai pagar por isso. Mandei a mensagem pro Dr. Marcelo. Ameaça. Mais uma pro processo. Ele respondeu. Rafael estava cavando a própria cova. E eu estava adorando assistir. E parte 3. A negociação do acordo levou mais 3 semanas. 3 semanas de idas e vindas, de propostas e contrapropostas, de Rafael tentando desesperadamente diminuir o quanto teria que me pagar. Mas o Dr. Marcelo era implacável. Cada vez que o advogado de Rafael vinha com uma oferta ridícula, ele aumentava o valor da indenização. 450 mil agora, ele me disse depois da 5ª rodada de negociações. E eles estão começando a ceder. O advogado dele me disse em off que Rafael está tendo ataques de pânico, que não está dormindo, que a mãe dele está no limite também. Ótimo. Quero que sofram. Quero que sintam uma fração do que eu senti. E enquanto isso, eu ia reconstruindo minha vida pedaço por pedaço. Comecei terapia. Dona Silvia me indicou uma psicóloga amiga dela, uma mulher incrível chamada Doutora Patrícia, que me ajudou a processar tudo o que estava acontecendo sem me julgar. Você está com raiva, e isso é completamente válido, ela me disse na primeira sessão. Raiva é uma emoção saudável quando canalizada corretamente. O problema é quando ela te consome ou quando você usa ela para fazer mal a si mesma. Eu não quero fazer mal a mim mesma. Quero fazer mal a ele. E está fazendo. Através dos meios legais apropriados. Isso é saudável. Vingança judicial é diferente de vingança destrutiva. Gostei dela na hora. Não tentou me convencer a perdoar Rafael. Não me disse que eu tinha que ser a pessoa maior e deixar pra lá. Ela validou minha raiva, meu direito de buscar justiça. Nas sessões, fui destrinchando os 7 anos de casamento, percebendo os sinais que tinha ignorado. As bandeiras vermelhas que eu tinha pintado de verde por amor, por esperança, por ingenuidade. Como aquela vez, 3 anos atrás, que peguei uma mensagem estranha no celular dele. Uma mulher mandando "Oi, gostoso" com um emoji de beijinho. Quando confrontei, ele disse que era uma colega de trabalho que estava bêbada, que não significava nada. E eu acreditei. Ou aquela vez que ele chegou em casa às 4 da manhã, dizendo que tinha ficado bebendo com os amigos e perdido a noção do tempo. Com cheiro de perfume feminino na camisa. Ou todas as vezes que ele me fez sentir que eu estava exagerando, sendo paranoica, ciumenta demais. Gaslighting era o termo. Doutora Patrícia me explicou. Ele me fazia questionar minha própria sanidade, minha própria percepção da realidade. Você não estava louca, Mariana. Você estava sendo manipulada por um narcisista. Narcisista. A palavra se encaixava perfeitamente. Rafael sempre foi o centro de tudo. Suas necessidades, seus desejos, seus planos. Eu era apenas um acessório na vida dele. E agora que esse acessório tinha se rebelado, ele não sabia lidar. Dona Célia continuava me trazendo informações da casa de Dona Vera. A situação lá estava caótica.
Rafael não conseguia arrumar emprego porque as empresas faziam background check e descobriam o processo criminal contra ele. A mãe estava torrando o resto do dinheiro que tinha em contas de luz, água, comida. Eles estavam pensando em vender a casa. A casa dela? Perguntei, surpresa. Ela comprou a casa com o dinheiro da herança do marido. Vale uns 700 mil. Tá pensando em vender, pegar um apartamento menor, mais barato, e usar o resto do dinheiro para pagar os advogados e tentar fazer um acordo com você. 700 mil. Isso dava para pagar tudo que eles me deviam e ainda sobrava. Que ela venda, falei. Não vou aceitar acordo por menos do que me é devido. Você tá ficando cada vez mais dura, menina. Tenho que ficar. Se eu amolecer, eles vão pisar em mim de novo. E eu não ia deixar. Nunca mais. A Júlia também estava passando sufoco. Vi pelo Instagram dela. Fotos do bebê continuavam aparecendo, mas agora vinham acompanhadas de legendas desesperadas pedindo doação, rifas para ajudar nas despesas, vaquinhas online. Mãe solo precisando de ajuda para fraldas e leite do bebê, dizia uma. Qualquer valor ajuda. Patético. Ela tinha vindo de família rica, mas aparentemente tinha brigado tão feio com os pais que eles tinham cortado relações. E Rafael, é claro, não dava um centavo. Parte de mim. A parte que doutora Patrícia estava tentando desenvolver. Sabia que o bebê era inocente nisso tudo. Que a criança não tinha culpa dos pais serem pessoas horríveis. Mas a outra parte, a parte ainda ferida e raivosa, pensava: que se fodam os dois. Resolvam a merda que criaram. Um dia, recebi uma mensagem inesperada. De uma pessoa que eu não esperava. A mãe da Júlia. Mariana, sei que não me conhece, mas sou Teresa, mãe da Júlia. Preciso falar com você sobre uma situação delicada envolvendo minha filha e seu ex-marido. Fiquei olhando para a mensagem por uns 5 minutos. O que essa mulher queria comigo? Respondi. O que você quer? Gostaria de conversar pessoalmente, se possível. Pode ser em local público, onde você se sentir segura. É importante. Minha curiosidade falou mais alto. Marquei num café perto da loja onde eu trabalhava, num horário de almoço. Teresa era uma mulher elegante, na casa dos 50, cabelos loiros bem cuidados, roupas caras, mas discretas. Tinha a aparência de quem estava acostumada com dinheiro e bom gosto. E estava com cara de quem não dormia direito há semanas. Sentamos numa mesa do canto. Ela pediu um café expresso. Eu, um cappuccino. Obrigada por aceitar me encontrar. Ela começou, a voz educada, mas tensa. Ainda não sei por que aceitei. Porque você parece ser uma mulher inteligente. E inteligente o suficiente para querer ouvir todas as versões antes de tomar decisões. O que você quer, Teresa? Ela suspirou fundo, mexeu no café com a colherinha, claramente organizando os pensamentos. Quero que você deixe minha filha em paz. E não consegui segurar. Deixar ela em paz? Eu não fiz nada com sua filha. Ela que se meteu com meu marido. Ela foi enganada. Rafael disse que era divorciado. Ela não sabia que ele ainda era casado com você. Mentira. Tinha foto nossa em todas as redes sociais. Fotos que ele disse serem antigas, de quando vocês estavam juntos. Minha filha é ingênua, Mariana. Ela realmente acreditou nele. E isso é problema meu porque agora ela está sozinha, com um bebê recém-nascido, sem dinheiro, sem apoio. E eu sei que você está processando o Rafael. Bloqueou tudo que ele tem. Ele não pode ajudar minha filha com nada por causa disso. Ah, então era isso. Ela queria que eu liberasse os bens do Rafael para ele poder dar dinheiro para a amante. Não. Mariana, por favor, seja razoável. O bebê não tem culpa de nada disso. Concordo, o bebê não tem culpa, mas também não é minha responsabilidade. Rafael é o pai. Ele tem obrigação de sustentar o filho. Então que ele procure um emprego e sustente. Eu não vou liberar nada que é meu por direito para ele poder bancar a amante e o filho bastardo. Vi ela engolir seco com a palavra bastardo. Mas era isso que era, tecnicamente. Você é cruel. Não. Eu sou justa. Sua filha fez escolhas. Agora que arque com as consequências. Ela tem 24 anos. É praticamente uma criança ainda. Idade suficiente para saber que não se mete com um homem casado. E antes que você diga que ela não sabia, ela sabia sim. Talvez não tivesse certeza absoluta no começo, mas em algum momento ela desconfiou e escolheu ignorar. Então não venha me pedir pena. Teresa me olhou com raiva e desespero misturados. Minha filha está passando necessidade. O bebê precisa de fraldas, de leite, de coisas básicas. Nós brigamos por causa dessa situação. Eu e meu marido cortamos relações com ela quando descobrimos que tinha se envolvido com um homem casado.
Mas é minha filha. E meu neto. Eu não consigo ficar de braços cruzados vendo eles sofrerem. Então ajude você mesma. Você claramente tem dinheiro. Já ajudei. Paguei o hotel em Miami, as despesas do parto, tudo. Gastei mais de 200 mil com essa situação. Mas não posso continuar sustentando indefinidamente. Ela precisa que o pai assuma a responsabilidade. 200 mil. O mesmo valor do empréstimo que Rafael tinha pegado. Então ele não tinha usado só meu dinheiro. Tinha usado o dinheiro da família da amante também. Rafael está quebrado. Não tem como ele sustentar ninguém agora. E mesmo que tivesse, não seria minha responsabilidade garantir que ele pague pensão para filho que teve com outra. Você poderia ter compaixão. Poderia pensar numa criança inocente. Tenho compaixão da criança. Mas não da mãe. E definitivamente não do pai. Ela bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tilintarem. Você está fazendo isso por vingança. Está usando seu poder para destruir a vida deles porque está com raiva. E tenho o direito de estar com raiva. Tenho o direito de buscar justiça pelos danos que me causaram. Isso não é justiça, é vingança. Chame do que quiser, não muda nada. Ela levantou, pegou a bolsa cara, me lançou um olhar de asco. Você é uma pessoa horrível. Espero que um dia você sinta na pele o que é estar na posição da minha filha. Eu já estive na posição de pessoa traída e roubada. Que é bem pior. Ela saiu sem pagar o café. Tive que pagar os dois. Nem liguei. A conversa tinha valido a pena só para eu ver o desespero no outro lado. Contei tudo para a doutora Patrícia na sessão seguinte. E como você se sentiu durante essa conversa? Ela perguntou. Poderosa, no controle. Ela veio me pedir algo e eu disse não. E ela não pode fazer nada a respeito. Você não sentiu nenhuma empatia pela situação da Júlia? Pensei antes de responder. Não. Sei que o certo seria sentir, mas não sinto. Ela fez escolhas adultas. Engravidou sabendo que a situação era complicada. Agora tem que lidar. E o bebê? O bebê não é meu problema. Mas é um bebê inocente. Doutora Patrícia, tem milhões de bebês inocentes no mundo passando necessidade. Eu não posso ajudar todos. E não vou ajudar especificamente esse porque a mãe dele destruiu meu casamento. Ela anotou algo no bloquinho dela. Você percebe que está construindo uma parede emocional muito alta, certo? Isso te protege agora, mas pode te machucar depois. Prefiro me machucar depois do que agora. Ela suspirou, mas não insistiu. E eu gostava disso nela. Não ficava me julgando, me dizendo o que eu devia ou não sentir. A audiência de conciliação estava marcada para dali a 2 semanas. Era a última chance de fazer acordo antes do processo ir para julgamento. E julgamento significava mais tempo, mais dinheiro, mais desgaste emocional. Dr. Marcelo me preparou. Eles vão tentar te abalar emocionalmente. Vão falar que você é vingativa, que está exagerando, que Rafael está destruído. Não caia nessa. Mantenha a postura. Você não está pedindo nada absurdo. Está pedindo o que é seu por direito. Eu sei, não vou fraquejar. Ótimo. E outra coisa, Rafael vai estar lá. Frente a frente com você pela primeira vez desde que isso tudo começou. Você está preparada para ver ele? Estava. Não tinha certeza. Mas não ia demonstrar fraqueza. Estou. O dia da audiência chegou. Acordei cedo, tomei banho demorado, escolhi uma roupa sóbria, mas elegante. Calça preta de alfaiataria, blusa branca, salto médio. Queria parecer profissional, controlada, confiante. Pus uma maquiagem leve. Nada exagerado. Apenas o suficiente para esconder as olheiras de noites mal dormidas. No caminho pro fórum, Dona Célia me mandou mensagem. Boa sorte, guerreira. Vai lá e mostra pra aquele verme quem você é de verdade. Sorri. Tinha ganhado uma amiga nessa história toda. Uma aliada inesperada, mas valiosa. O fórum era um prédio cinza, feio, típico de repartição pública brasileira. Corredores apertados, gente pra todo lado, advogados conversando em grupos. Encontrei Dr. Marcelo na entrada da sala de audiências. Ele estava confiante, pasta debaixo do braço, terno impecável. Pronta? Pronta. Entramos. A sala era pequena, uma mesa comprida no meio, cadeiras de cada lado. Do outro lado da mesa, já estavam sentados Rafael e o advogado dele. Ver Rafael de novo foi como levar um soco no estômago. Ele estava diferente. Mais magro, barba crescida, olhos fundos e vermelhos. Não era mais o homem bonito e confiante que eu tinha me casado. Era uma sombra dele. Por um segundo, apenas um segundo, senti pena. Mas aí, lembrei dele me chamando de lerda. Lembrei dele gastando meu dinheiro com outra. Lembrei de tudo. E a pena evaporou. Sentei ao lado do Dr. Marcelo, postura ereta,
Mãos sobre a mesa, expressão neutra. Rafael me olhava fixamente, como se tentasse me decifrar. Não desviei o olhar. Sustentei o olhar dele até ele desviar primeiro. Ponto pra mim. A conciliadora entrou. Uma mulher de meia idade, cansada, que devia fazer 10 audiências daquelas por dia. Explicou as regras, disse que o objetivo era chegar num acordo bom para ambas as partes, blá blá blá. Então, vamos às propostas. Ela disse, abrindo a pasta. Dr. Marcelo, qual a posição da sua cliente? Minha cliente requer o apartamento do casal, no valor estimado de R$350 mil, mais uma indenização de R$400 mil por danos morais, mais que o réu assuma sozinho a dívida do empréstimo de R$200 mil. O advogado de Rafael quase engasgou. Isso é absurdo! É mais de R$900 mil. Meu cliente não tem esse dinheiro. Seu cliente teve dinheiro para gastar com amante, viagens internacionais e luxos. Agora vai ter que arranjar dinheiro para pagar o que deve. A indenização é desproporcional. Não há amparo legal para valor tão alto. Assim, artigo 927 do Código Civil. Dano moral pelo sofrimento causado pela traição conjugal, somado ao dano material pelo desvio de recursos da conta conjunta. Eles discutiram tecnicalidades jurídicas por 20 minutos. Eu só ouvia sem falar nada. Rafael me olhava de vez em quando, tentando estabelecer algum tipo de conexão emocional. Ignorei. Mariana, ele disse de repente, me fazendo olhar para ele. A gente pode conversar? Só nós dois, por 1 minuto? Não recomendo, Dr. Marcelo me sussurrou. Mas a conciliadora achou boa ideia. Às vezes uma conversa direta entre as partes ajuda a resolver impasses. Que tal 5 minutos? Os advogados ficam aqui e vocês vão ali pro corredor? Olhei para Dr. Marcelo. Ele balançou a cabeça negativamente. Mas eu quis ir. Queria ouvir o que Rafael tinha a dizer. Tudo bem, 5 minutos. Saímos pro corredor. Ficamos ali, de pé, uns 3 metros de distância um do outro. Ele parecia menor de alguma forma. Menos intimidador. Mariana! Fala logo, Rafael! Tô com pressa. Eu estraguei tudo, eu sei. Fui um idiota, um covarde, um filho da puta. Você tá certa em tudo que tá fazendo. Não esperava isso. Esperava mais negação, mais justificativa. E eu tô te pedindo, implorando, pra você ter piedade. Não de mim. Eu mereço me foder mesmo, mas da minha mãe. Ela vendeu a casa pra tentar pagar os advogados. Ela tem 70 anos, Mariana. 70 anos e vai ter que morar num apartamento minúsculo porque eu fui um imbecil. Ela apoiou você. Sabia de tudo e apoiou. Me chamou de encosto, de burra, de um monte de coisa. Por que eu teria pena dela? Porque ela é uma velha. Uma velha que cometeu erros, mas que agora tá pagando caro por eles. Assim como eu tô pagando pelos seus erros. Eu sei que você sofreu, que eu te machuquei de um jeito que não tem desculpa. Mas, por favor, aceita um acordo menor. 100 mil de indenização. Você fica com o apartamento, eu assumo a dívida do empréstimo, mas deixa minha mãe com algum dinheiro pra ela sobreviver. E a Júlia? E o bebê? Ele fez uma careta. Não quero falar sobre eles. Ah, agora não quer? Queria bastante quando tava comendo ela. Mariana, eu não amo a Júlia. Nunca amei. Foi só sexo, tesão, a emoção do proibido. Eu era um merda que queria se sentir jovem de novo, desejado. Ela se ofereceu e eu aceitei. Simples assim. Simples. Destruir 7 anos de casamento foi simples pra você. Não foi simples. Foi a pior decisão da minha vida. Eu perdi você, perdi meu emprego, perdi tudo. E pra quê? Pra uma menina que agora fica me enchendo o saco pedindo dinheiro pra criança? Você abandonou seu filho. Não é meu filho. É uma consequência de uma cagada que eu fiz. Não tenho nenhum vínculo emocional com aquela criança. Fiquei olhando pra ele, incrédula. Esse era o homem que eu tinha amado? Esse ser patético, egoísta, que não assumia responsabilidade por nada? Sabe de uma coisa, Rafael? Eu te odeio. De verdade. Mas agradeço você ter me traído. O quê? Agradeço. Porque se você não tivesse me traído, eu nunca teria descoberto que tipo de pessoa você realmente é. Ia continuar vivendo na mentira, achando que tinha um casamento bom, um marido que me amava. Mas não tinha nada disso. Tinha uma farsa. E agora eu sou livre. Mariana, não vou aceitar acordo menor. Quero tudo o que pedi. Se sua mãe tem que vender a casa, que venda. Se você tem que ficar sem nada, fique. Não é problema meu. Você mudou. Não é mais a mulher que eu conheci. Ainda bem, porque aquela mulher era uma idiota. Essa aqui não é. Voltei para a sala de audiência sem esperar resposta dele.
Dr. Marcelo me olhou interrogativamente. Fiz sinal de que estava tudo bem. A audiência continuou. Mais discussões, mais propostas e contrapropostas. Rafael tentou mais uma vez me convencer a aceitar algo menor, mas eu mantive firme. No final, não chegaram a acordo. O processo ia para julgamento. Paciência, Dr. Marcelo disse enquanto saíamos. Vai demorar mais, mas você vai ganhar. As provas são muito sólidas. Quanto tempo? Uns 6 meses até a sentença de primeira instância. Se eles recorrerem, mais 1 ano ou 2. 2 anos. Mas eu tinha tempo. E tinha paciência. Cheguei em casa exausta. Física e emocionalmente exausta. Ver Rafael tinha mexido comigo mais do que eu queria admitir. Não porque ainda sentia algo por ele. Esse sentimento tinha morrido completamente. Mas porque tinha visto no que ele tinha se transformado. Ou talvez ele sempre tenha sido assim, e eu que não queria enxergar. Dona Célia ligou mais tarde. E aí? Como foi? Contei tudo. Sobre a audiência, sobre a conversa no corredor, sobre tudo. Esse homem não tem vergonha na cara mesmo, né? Falando do próprio filho daquele jeito. Pois é, mas não é problema meu. Ele que se vire. Tá certa, menina. Aliás, tenho uma informação pra você. A dona Vera tá mesmo vendendo a casa. Já pôs na imobiliária. E sabe quem é o corretor? Quem? O irmão do Rafael, o Rodrigo. Rodrigo, o irmão mais novo de Rafael, que eu mal conhecia. Ele morava em outra cidade, raramente vinha visitar. E daí? E daí que ele tá superfaturando a casa. Colocou por 900 mil, quando vale 700. Provavelmente para tentar enganar alguém, vender por um valor inflacionado e embolsar a diferença. Como você sabe disso? Ouvi a conversa deles ao telefone. A dona Vera estava reclamando que a casa não estava vendendo, e o Rodrigo disse que era porque o mercado tá fraco, mas na real é porque o preço tá absurdo. Interessante. Muito interessante. Você consegue gravar conversas dela? Consigo. Tenho um aplicativo no celular. Por quê? Grava tudo que puder. Pode ser útil. Nos dias seguintes, comecei a seguir a vida. Trabalhar, fazer terapia, sair com algumas colegas da loja para distrair a cabeça. Estava reconstruindo minha identidade fora do casamento. Descobrindo quem era Mariana sem ser a esposa do Rafael. E estava gostando dessa nova Mariana. Ela era mais forte, mais confiante, menos disposta a aceitar desaforo. Também comecei a me arrumar mais. Cortei o cabelo, fiz luzes, comprei roupas novas. Não pra ninguém, mas pra mim. Pra me sentir bem comigo mesma. E percebi que homens começaram a me notar. Na loja, clientes dando cantadas. Na rua, olhares. No mercado, conversas aparentemente inocentes que claramente eram tentativas de paquera. Não estava interessada em ninguém. Mas era bom saber que era desejada. Que tinha valor além de ser esposa de alguém. Um dia, um cliente da loja me chamou para sair. Ele era bonito, bem vestido, educado. Uns 35 anos, empresário, tinha comprado 3 ternos caros na loja. Que tal jantar um dia desses? Ele perguntou, sorriso charmoso. Sou casada, respondi automaticamente. Sério? Não vi aliança. Olhei para minha mão. Tinha tirado a aliança semanas atrás. Nem percebi. Tô me divorciando, na verdade. Ah, posso perguntar por quê? Traição. Idiota. Sorri. Bastante idiota. Então, o convite tá de pé. Jantar. Sem compromisso. Só 2 pessoas adultas comendo comida boa e conversando. Pensei. Por que não? Não significava nada. Era só um jantar. Ok. Sexta-feira? Perfeito. Saímos sexta. Fomos num restaurante italiano chique. Pedimos vinho, massas incríveis. Conversamos sobre tudo. Trabalho, família, gostos pessoais. Ele era engraçado, inteligente, atencioso. E no final da noite, quando me deixou em casa, ele tentou me beijar. Correspondi. Foi um beijo bom. Não tinha fogos de artifício. Não tinha paixão ardente. Mas foi bom. Podemos repetir? Ele perguntou. Podemos. E foi isso. Não namoramos, não ficamos sérios, mas saímos algumas vezes. Jantares, cinemas, passeios. Era leve, sem pressão, sem expectativas. Contei pra doutora Patrícia. Como você se sente em relação a isso? Bem, não tô apaixonada nem nada. Mas é legal ter companhia masculina sem todo o drama e mentira. Você acha que está pronta pra se relacionar de novo? Não, não do jeito sério. Mas isso não é sério. É só agradável. Ela sorriu. Tá bom. Só tome cuidado pra não usar esse homem como muleta emocional ou como forma de evitar processar o trauma do seu casamento. Não tô fazendo isso. Tô processando.
Aqui com você. Mas também tô vivendo. Não vou colocar minha vida em pausa porque meu ex foi um filho da puta. Justo. Rafael descobriu que eu estava saindo com alguém. Não sei como. Provavelmente algum conhecido me viu e comentou. E surtou. Mandou mensagens furiosas, me xingando, me chamando de vadia, de galinha, dizendo que eu tinha superado rápido demais, que claramente nunca tinha amado ele de verdade. Mandei tudo pro Dr. Marcelo. Mais provas pro processo. E bloqueei Rafael de novo. Ele não merecia nem meu ódio. Merecia minha indiferença. Parte 4. A sentença saiu 6 meses depois. 6 meses de espera, de ansiedade, de ir e vir ao tribunal, de juntar cada vez mais provas. Mas valeu a pena. O juiz me deu tudo. Absolutamente tudo que eu tinha pedido. O apartamento ficou integralmente para mim. A dívida do empréstimo fraudulento foi declarada nula. Eu não tinha responsabilidade sobre ela. Então Rafael teria que pagar sozinho os 200 mil ao banco, mais juros e correção. E a indenização por danos morais foi estabelecida em 350 mil reais. 350 mil. Um pouco menos do que eu tinha pedido, mas ainda assim uma fortuna. Mais do que suficiente para me reerguer completamente. Quando o Dr. Marcelo me ligou com a notícia, eu estava na loja organizando o estoque. Larguei tudo e comecei a chorar. Ali mesmo, no meio das araras de roupa, chorei. Não de tristeza, de alívio, de vitória, de justiça finalmente feita. Dona Silvia veio correndo preocupada. Mariana, o que foi? Tá tudo bem? Eu ganhei, consegui dizer entre soluços. Ganhei a ação, ganhei tudo. Ela me abraçou forte, e eu chorei mais ainda. Chorei pelos 7 anos perdidos, pelo sofrimento, pela humilhação. Mas também chorei de felicidade, porque tinha vencido. Tinha lutado e vencido. Sabia que você ia ganhar, Dona Silvia disse, afastando meu cabelo do rosto. Sabia desde o primeiro dia que você me contou. Você é forte demais para perder. Forte. Eu tinha me tornado forte. A Mariana de 6 meses atrás, aquela que chorava no sofá porque o marido tinha negado uma pizza, não existia mais. No lugar dela tinha uma mulher que sabia seu valor, que lutava pelos seus direitos, que não aceitava migalhas. Rafael tentou recorrer, é claro. Mas o advogado dele disse que as chances de reversão eram mínimas. As provas eram sólidas demais. A perícia grafotécnica comprovando a falsificação, os extratos bancários mostrando os desvios de dinheiro, as mensagens dele me ameaçando. Tudo contribuía para o meu lado. E Dona Vera tinha vendido a casa. Por 720 mil. Depois de meses tentando vender pelo preço inflacionado que o filho mais novo tinha sugerido. Ela comprou um apartamento de 2 quartos num bairro mais simples e guardou o resto para pagar as dívidas do Rafael. Mas não ia ser suficiente. Nem de longe. Rafael devia 350 mil para mim. Mais 200 mil para o banco. Mais os honorários dos advogados. Mais custas judiciais. Estava devendo quase 800 mil reais. Com o dinheiro da venda da casa da mãe, ele conseguia pagar no máximo metade disso. E o resto? O resto ele ia ter que trabalhar para pagar. Ou declarar falência pessoal e ter o nome sujo pro resto da vida. Dona Célia me contou que ele tinha conseguido um emprego. Vendedor numa loja de eletrônicos, ganhando 2.500 por mês. Uma miséria comparado ao que ganhava antes como gerente. Ele tá acabado, ela me disse, um dia que veio tomar café em casa. Sim, agora a gente tinha esse tipo de amizade. Ela não era mais só minha diarista e espiã. Era minha amiga de verdade. E a mãe dele? Amarga. Muito amarga. Fica o dia inteiro reclamando da vida, de como você destruiu a família deles, de como tudo era perfeito antes de você mostrar as garras. Ri. Perfeito. Tudo era perfeito enquanto eu era a trouxa que pagava as contas e fechava os olhos para as traições. Pois é, mas sabe o que é engraçado? Ela tá com raiva do filho também. Porque ele prometeu que ia resolver tudo, que você ia aceitar um acordo pequeno, que ia ficar tudo bem. E não ficou. Ele subestimou a Lerda. Exatamente. Tomamos café conversando sobre a vida, sobre os planos que eu tinha agora. Com o dinheiro da indenização, eu ia fazer algumas coisas. Primeiro, quitar completamente o apartamento. Ainda tinha umas parcelas pequenas do financiamento. Segundo, fazer uma reforma. Tirar cada traço do Rafael daquele lugar. Pintar as paredes, trocar os móveis, transformar em um espaço que fosse realmente meu. Terceiro, investir. Dr. Marcelo me indicou um consultor financeiro que ia me ajudar a fazer o dinheiro render. E quarto,
Fazer uma coisa que eu sempre quis, mas nunca tive coragem. Abrir meu próprio negócio. Sempre fui boa com vendas, com atendimento ao cliente. Dona Silvia vivia me elogiando, dizendo que eu tinha talento natural. Então, por que não? Por que não abrir minha própria loja de roupas? Conversei com Dona Silvia sobre isso. Tinha medo que ela ficasse chateada, afinal eu seria concorrência. Mas ela foi incrível. Querida, eu tenho 70 anos. Tô cansada. Tava pensando em fechar a loja e me aposentar de vez. Mas sabe o que seria melhor? Você comprar a loja de mim. Eu te passo a clientela, os fornecedores, tudo. E você continua o legado. Comprar a loja dela. Nunca tinha pensado nisso. Quanto você quer? 120 mil. É um preço justo pelo ponto comercial, pelo estoque e pela clientela fiel que construí em 30 anos. 120 mil. Eu tinha dinheiro para isso. E ainda sobraria bastante. Fechado. E assim, 3 meses depois da sentença, eu me tornei empresária. Dona da Boutique Silvia, que mudei para Boutique Mariana. Renovei o espaço, trouxe novas marcas, modernizei o atendimento. E o negócio bombou. As clientes antigas adoraram a mudança. Clientes novas começaram a aparecer. Em 6 meses, eu tinha dobrado o faturamento. E sabe o que era melhor? Eu trabalhava para mim. Cada centavo que entrava era meu. Não tinha que dividir com o marido traidor. Não tinha que justificar gastos, nada. Era independente. Financeira e emocionalmente. Rafael tentou me procurar uma última vez. Mandou uma carta. Sim, uma carta de papel mesmo, porque eu tinha bloqueado ele em todos os lugares possíveis. A carta dizia: Mariana, sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que te machuquei de um jeito que não tem perdão, mas tô te escrevendo mesmo assim porque preciso que você saiba algumas coisas. Primeiro, eu era um idiota. Um idiota egoísta, narcisista, que achou que podia ter tudo sem consequências. Achei que você nunca descobriria, que eu conseguiria manter as 2 vidas separadas. Quando você descobriu e reagiu do jeito que reagiu, fiquei chocado. Não era a Mariana que eu conhecia. Mas entendi depois que a Mariana que eu conhecia era a que você permitia que eu visse. A verdadeira sempre esteve lá, só esperando o momento certo para aparecer. Segundo, eu mereço tudo o que tá acontecendo comigo. Mereço estar quebrado, morando num apartamento minúsculo com minha mãe, trabalhando num emprego que odeio, devendo dinheiro que vou levar 10 anos para pagar. Mereço cada segundo de sofrimento. Terceiro, eu nunca te pedi desculpas de verdade. Então aqui vai. Me desculpa. Me desculpa por ter te traído, te mentido, desviado nosso dinheiro, planejado te abandonar. Me desculpa por ter te chamado de lerda, de burra, de frescurenta. Me desculpa por ter desperdiçado 7 anos da sua vida com minhas mentiras. Quarto, eu te amava. Sei que você não acredita nisso depois de tudo, mas eu te amava. Do meu jeito egoísta e torto, mas amava. A Júlia foi um erro. Um erro enorme que eu cometi porque estava passando por uma crise de meia-idade ridícula, querendo me sentir jovem e desejado de novo. Nunca foi sobre você ser insuficiente. Sempre foi sobre eu ser insuficiente. Quinto, espero que você seja feliz. De verdade. Espero que encontre alguém que te valorize, que te respeite, que te ame do jeito que você merece. E espero que um dia, quando você olhar para trás para esse período da sua vida, você não sinta só raiva e dor. Espero que você veja como foi forte, como lutou por você mesma, como se reconstruiu das cinzas. Não vou te incomodar mais. Essa é a última vez que você vai ter notícias minhas, a não ser através dos advogados para tratar do pagamento da dívida. Vou honrar cada centavo que te devo, mesmo que leve anos. É o mínimo que posso fazer. Boa sorte, Mariana. Você merece tudo de bom que a vida puder te dar. Rafael. Li a carta 3 vezes. Depois rasguei em pedacinhos pequenos e joguei no lixo. Tarde demais para desculpas. Tarde demais para arrependimentos. Ele tinha feito suas escolhas e agora estava pagando por elas. E eu? Eu estava vivendo. Realmente vivendo. A Júlia também tentou me procurar mais uma vez. Dessa vez pessoalmente. Apareceu na boutique numa terça-feira de tarde com o bebê no carrinho. Mariana! Ela chamou, hesitante. Estava atendendo uma cliente. Terminei o atendimento e fui até ela. O que você quer, Júlia? Ela estava diferente. Mais magra, pálida, olheiras enormes. A maternidade solo claramente estava cobrando seu preço. Eu queria conversar, tentar explicar. Não precisa explicar nada. Você dormiu com meu marido, engravidou,
Achou que ia viver um conto de fadas? Deu errado. Fim da história. Não é tão simples assim. É sim. Ela respirou fundo, claramente juntando coragem. Ele me usou, assim como usou você. Eu era jovem, ingênua, apaixonada. Ele me prometeu o mundo. Disse que ia se divorciar de você, que a gente ia morar nos Estados Unidos, que íamos ser uma família. E eu acreditei. Igual você acreditou quando ele jurou amor eterno no altar. Tinha razão nisso. Nós duas tínhamos sido enganadas pelo mesmo homem. A diferença é que ela tinha ajudado ativamente na traição. E o que você quer de mim? Perdão? Não vou dar. Não quero perdão, quero... não sei. Talvez um pouco de humanidade. Tô sozinha, Mariana. Completamente sozinha. Minha família não fala comigo. Meus amigos me abandonaram. O pai do meu filho desapareceu. E eu tenho essa criança para criar. Olhei pro carrinho. O bebê estava dormindo. Um bebezinho pequenininho. A carinha serena. Inocente. Completamente inocente em toda essa história sórdida. Você já entrou com ação de pensão alimentícia? Já. Mas o Rafael não tem dinheiro. Ganha salário mínimo praticamente. A pensão que o juiz estabeleceu é de R$300 por mês. R$300. Não dava pra nada. E eu tô passando necessidade. Moro num quarto alugado. Tô devendo 3 meses de aluguel. Não tenho dinheiro pra fraldas, pra comida. Tô vivendo de doações. Júlia, eu sinto muito pela sua situação. De verdade. Mas não é minha responsabilidade. Eu sei que não é. Mas você ganhou tanto dinheiro do Rafael, 350 mil, não poderia, não sei, me dar um pouco? Só pra eu conseguir me reerguer? Não acreditei no que estava ouvindo. Você tá me pedindo dinheiro? Tô desesperada. Tô pedindo qualquer coisa. 10 mil, 5 mil, o que você puder. Só pra eu conseguir pagar as dívidas e me organizar. A audácia. A completa e total audácia dessa mulher. Não. Mariana, por favor, pensa no bebê. Ele não tem culpa de nada. Tem razão. Ele não tem. Mas também não é minha responsabilidade. Você escolheu se envolver com um homem comprometido. Escolheu engravidar dele. Escolheu ir para os Estados Unidos ter o bebê achando que ia dar tudo certo. Agora aguenta as consequências. Mas você tem dinheiro sobrando. Você não precisa de tudo aquilo. Preciso sim. Precisei de cada centavo que lutei para conseguir. E não vou dar nada para você. Ela começou a chorar. Daquele jeito dramático, esperando que eu me sensibilizasse. Não funcionou. Sai da minha loja, Júlia, e não volta mais. Você é uma pessoa horrível, sem coração. Pode ser. Mas sou uma pessoa horrível que não vai passar necessidade. Você que se vire. Ela saiu empurrando o carrinho, ainda chorando. As outras clientes na loja ficaram me olhando, chocadas com a cena. Desculpem o constrangimento. Falei, voltando ao balcão. Apenas um fantasma do passado que não aceita que o show acabou. Contei tudo para a doutora Patrícia na sessão seguinte. Como você se sentiu negando ajuda para ela? Bem, talvez seja errado, mas me senti bem. Ela tentou destruir minha vida. Por que eu ajudaria ela agora? E o bebê? O bebê não é meu problema. Soa cruel, eu sei, mas é a verdade. Mariana, você construiu uma armadura muito forte. Tá protegida. Mas cuidado para não ficar tão protegida a ponto de não conseguir mais sentir empatia por ninguém. Eu sinto empatia. Pela dona Célia, pela dona Silvia, pelas minhas amigas. Só não sinto pelas pessoas que tentaram me destruir. Isso é justo. Mas não deixa isso te transformar numa pessoa amarga. Não sou amarga. Sou realista. E era verdade. Não era amarga. Amargura implica ficar presa no passado, remoendo as mágoas. Eu tinha seguido em frente. Tinha meu negócio, meus amigos, minha vida. Não ficava pensando em Rafael o tempo todo, não nutria ódio 24 horas por dia. Simplesmente não me importava mais. E isso era libertador. Os meses foram passando. A loja crescia. Eu contratei 2 funcionárias, expandimos o horário de funcionamento, começamos a vender online também. Estava construindo um império pequeno, mas meu. E no lado pessoal? Terminei o lance casual com um empresário. Não porque tivesse dado errado, mas porque percebi que não estava pronta para nada. Nem casual. Ainda precisava de tempo sozinha, me redescobrindo. Fiz terapia religiosamente. 1 vez por semana, toda quinta às 16 horas. E vi minha evolução. De uma mulher despedaçada para uma mulher inteira de novo. Diferente do que era antes, mas inteira. Rafael continuou pagando a dívida. R$500 por mês, descontados direto do salário dele por ordem judicial. Ia levar anos, décadas talvez, mas ele ia pagar.
Cada centavo. E Dona Vera? Dona Vera teve um derrame. Leve, mas suficiente para deixar um lado do corpo meio paralisado. Precisava de fisioterapia, remédios caros, cuidados constantes. E quem cuidava dela? Rafael. O filho que ela tinha protegido tanto, que tinha apoiado em todas as cagadas. Agora era obrigado a limpar a própria mãe, dar banho, trocar fralda geriátrica. Dona Célia me contou que ela chorava toda noite, repetindo que não merecia aquilo, que tinha sido uma boa mãe, que não era justo. Não senti pena. Senti que era karma. Puro karma. 1 ano depois da sentença, fiz uma festa. Uma festa grande, na minha boutique reformada e linda, para celebrar o aniversário do negócio. Convidei clientes, fornecedores, amigas, e no meio da festa fiz um brinde. Quero agradecer a todo mundo que tá aqui. Vocês fazem parte da minha nova vida, da vida que eu construí depois que minha antiga desmoronou. Há 1 ano atrás eu era uma mulher destruída, traída, roubada, humilhada, mas olha onde eu tô agora. Dona do meu próprio negócio, independente, forte, feliz. E isso é graças a cada um de vocês que me apoiou. Então brindo a vocês. E brindo a mim mesma. Por ter tido coragem de lutar, de não aceitar migalhas, de exigir o que era meu por direito. Todo mundo bateu palmas. Dona Célia, que também estava lá, veio me abraçar. Tô tão orgulhosa de você, menina. Você é uma inspiração. Não seria nada sem você. Foi você que me contou tudo, que me deu as provas, que me ajudou a abrir os olhos. Eu só mostrei o caminho. Você que teve coragem de percorrer. E tinha razão. Eu tinha tido coragem. Coragem de enfrentar a verdade, de processar meu marido, de brigar pelos meus direitos, de reconstruir minha vida. 2 anos depois, encontrei Rafael por acaso. Na rua, por coincidência. Ele estava saindo de uma farmácia com sacolas cheias de remédios. Provavelmente para a mãe. Ainda estava magro. Ainda tinha aquele ar de quem carrega o mundo nas costas. Nossos olhares se cruzaram. Por 1 segundo, pensei em desviar, em fingir que não tinha visto. Mas não. Encarei ele diretamente. Mariana, ele disse a voz baixa. Rafael. Silêncio constrangedor. Você tá bem? Ele perguntou, por educação, provavelmente. Ótima. E você? Sobrevivendo. Mais silêncio. Bom, eu vou indo, falei, sem saco pra prolongar aquilo. Mariana, espera. Só queria dizer, você tá linda, diferente, mas livre. Olhei pra ele. Pro homem que tinha sido meu marido por 7 anos. E não senti nada. Nem raiva, nem saudade, nem pena. Nada. É porque eu sou livre. Livre de você, das suas mentiras, da sua manipulação. Melhor coisa que você fez por mim foi me trair. Me deu a chance de acordar e ver quem eu realmente sou. Ele acenou com a cabeça, os olhos brilhando, talvez de lágrimas contidas. Eu sei. E de novo, me desculpa por tudo. Desculpa aceita, mas não esquecida, nunca esquecida. E fui embora, sem olhar para trás, porque o passado ficou para trás. E o futuro? O futuro era meu, totalmente meu. 3 anos depois da traição, eu estava completamente reerguida. A boutique era um sucesso, tinha até aberto uma 2ª loja em outro bairro. Financeiramente estável, emocionalmente saudável, rodeada de pessoas que me amavam de verdade. E Rafael? Rafael continuava pagando a dívida, continuava morando com a mãe sequelada, continuava no emprego medíocre. Júlia tinha voltado para São Paulo, tinha se reconciliado com a família e estava tentando reconstruir a vida dela também, sem a ajuda dele. E eu? Eu estava feliz, genuinamente feliz. Não precisava de homem para me completar, não precisava de validação externa, não precisava de nada além do que eu mesma podia me dar. Tinha aprendido a lição mais valiosa da minha vida. Nunca, jamais, coloque seu valor nas mãos de outra pessoa. Você vale por quem você é, não por quem está ao seu lado. E se um dia eu decidisse me relacionar de novo, seria nos meus termos. Com transparência total, com respeito mútuo, com igualdade verdadeira. Ou não seria, porque agora eu sabia que era melhor estar sozinha e feliz do que acompanhada e miserável. E essa é minha história. A história de como descobri que meu marido me traiu, como lutei pelos meus direitos e como me reergui das cinzas mais forte do que nunca. Porque no final, ele me chamou de lerda. Mas a lerda foi ele, que perdeu a melhor coisa que tinha na vida. E eu? Eu ganhei a mim mesma de volta. E isso não tem preço. Você já passou por alguma situação de traição ou injustiça? Como reagiu? Conte nos comentários.